Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença da professora Roberta Brandi, professora de Nutrição Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da USP de Pirassununga. A gente está muito feliz de te receber aqui, Rô, para você poder compartilhar aí seu conhecimento sobre horsemanship e as atividades assistidas com cavalos. A palavra é sua, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, venho acompanhando aí o projeto, eu acho que muito legal e o nome muito correto e justo, né? Alma. Então, eu gostaria de contribuir um pouquinho com algumas coisas que eu venho estudando e tentar colocar algumas reflexões aí para que a gente faça junto na sequência. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interface entre o horsemanship e as atividades assistidas com cavalos. Então, acho que para a gente nivelar aí todo mundo, então o cavalo é do gênero Equus, espécie Equus cavalos. Ele tem aí os parentes zebra e asininos, mas a gente vai ficar mais restrita hoje ao cavalo. O cavalo, então, ele tem aí uma evolução de 55 milhões de anos, passando de um animal que era pequenininho, com 50 centímetros, até um bicho que tem quase 2 metros de altura. A gente teve uma adaptação das pernas, uma adaptação dos dentes, uma adaptação do sistema digestório e possivelmente uma adaptação comportamental e sentimental também desse animal muito grande por ser um animal preso. Então, na natureza, o cavalo geralmente vive em grupos com uma hierarquia muito parecida com a sociedade humana, e nessa hierarquia ficam claros seus papéis. Além disso, é um animal herbívoro e é presa, então ele tem algumas respostas diferentes das nossas. Isso daí a gente precisa considerar quando a gente vai pensar em horsemanship. E aí a gente tem alguns princípios que a gente diz básicos dos cavalos, então por ser um herbívoro precisa de forragem. Se o cavalo não tiver forragem, ele não vai fazer nada. Ele precisa de liberdade. E hoje uma liberdade vigiada, né, que a gente faz o tamanho do passo, a gente solta no passo na hora que a gente quer. Mas ele também precisa de amigos. Então, por ser um animal gregário, ele precisa ter uma sociedade, ele precisa ter amigos. Ele precisa de segurança, conforto e diversão. E aí a gente vai ter que colocar tudo isso no nível cavalo. E aí a gente tem que entender tudo isso dentro das 5 liberdades. Então, o animal tem que estar livre de fome, sede, má nutrição, livre de dor, injúria e doenças, desconforto, medo, estresse, e ele deve expressar o seu comportamento natural. E expressar o seu comportamento natural é a base do horsemanship. É a base do que a gente deve oferecer para o cavalo para ele conseguir fazer tudo isso. E aí, então, bem-vindos ao mundo do cavalo. Então, o que que é, por definição, horsemanship? Sendo horse cavalo, man um homem, e ship aí o sufixo denotado para qualidade ou condição dessa relação. E aí, então, o que que a gente tem? A interação com o homem com o cavalo, sendo colocado como um sinônimo de habilidades ao montar o cavalo, significado de habilidades ao montar e manejar cavalos, arte de montar e manejar e treinar cavalos. Então, a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai aumentando o nosso combo e a gente vai colocando aí mais um pouquinho nessas informações. Então, primeiro a gente monta, maneja e agora a gente treina. E aí, a técnica do horsemanship é uma filosofia de vida, porque a gente vai ter que considerar aqui o cavalo um ser senciente. Então, o cavalo vai ter sensações, sentimentos de uma forma consciente. Então, ele vai saber tudo o que está acontecendo ao seu redor. A gente precisa de respeito mútuo. A partir do momento que eu quero que o cavalo não reaja mal, eu não posso reagir mal, eu não posso dar esse mau exemplo. Precisa ter uma comunicação clara e assertiva. O cavalo, ele não dá volta, ele é puro. E ele tem aí essa informação para dar para a gente de uma maneira clara. E a gente precisa então entender o comportamento dessa espécie, entender que ele é um animal gregário, entender que ele é um animal presa, entender que ele é um animal claustrofóbico, que eu não posso prender num tronco e achar que ele vai ficar ali esperando o que eu tenho que fazer. E tudo isso daí é importante para que a gente faça uma construção de um relacionamento, que ele tenha consistência e paciência. Então não adianta eu obrigar alguém a fazer alguma coisa que não quer porque não sabe o objetivo do que está ali, do que está acontecendo, principalmente se ele não estiver se sentindo bem. E aí então vem a empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Eu vou me colocar no lugar de um cavalo, pensando como um cavalo, não pensando como humano, porque senão isso não é empatia. E aí então eu tenho que dar para ele a minha presença. Ele só sabe pensar no agora.
O cavalo, ele não vai, a ansiedade dele não vai estar no que vem no futuro, porque ele não sabe se ele vai ter alguma coisa para comer ou não, se ele vai ser comido por um leão, ele não sabe de nada disso. Mas ele oferece para nós o presente dele é muito forte. E mostra como nós humanos esquecemos de oferecer o presente para os outros. E esse oferecimento da presença é muito importante nessa relação, porque torna uma relação de qualidade. E aí, aqui, a gente tem que pensar muito na importância da nossa equipe. E aqui, pensando inicialmente no horsemanship. Quem é que vai estar com o cavalo todos os dias? Sou eu? É o tratador? É quem que vai estar? É o picador? É a pessoa que monta? Quem é que vai estar? A equipe ela tem que estar em consonância dentro de uma só energia, para que o cavalo consiga responder à energia total da equipe. Se a gente tiver uma pessoa não estando nessa frequência, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de atingir o nosso objetivo. E ainda mais quando se trata de pessoas com uma sensibilidade muito grande, que são aí as pessoas que a gente atende numa ecoterapia. Então, com isso, eu vou convidar o cavalo a cooperar comigo, porque cooperar é muito melhor do que obrigar. E ele fazendo de forma agradável, ele vai se sentir confortável de entrar no nosso mundo, da mesma forma que ele vai permitir que a gente entre no dele. E aí, então, a gente vai gerar uma conexão do humano com o ambiente, com o cavalo. Isso tudo hoje, ele tem um nome novo, né? A saúde única. Então, a gente vai construir um cavalo com sanidade mental, com capacidade de tomada de decisões positivas, num ambiente positivo, com humanos trabalhando no mesmo fim. Não tem como dar errado. Agora, se eu tiver um membro da equipe que não esteja em consonância com tudo isso, tem muito para dar errado. E geralmente as pessoas não sabem exatamente a resposta que o cavalo vai ter e não confiam nele. É o cavalo que está trabalhando na ecoterapia. É o cavalo que está trabalhando nas atividades assistidas, porque senão só ia ser mais uma atividade. Então a gente precisa realmente valorizar o que o cavalo tem para dar. E aí então a gente vem da expressão que a gente deve se conhecer. Por que eu tenho que me conhecer? Porque eu tenho que saber qual é a resposta que eu vou dar para aquela situação. E hoje em dia é muito comum a gente apontar o dedo na cara dos outros e falar assim: a culpa é sua. A culpa é sua como? Ou fui eu que gerei essa resposta? E o cavalo não tem vergonha de mostrar que fomos nós que geramos a resposta. E essa a maior parte da humanidade tem problema de mexer com o cavalo exatamente porque ele vai mostrar que fomos nós que erramos. E para ele não tem problema nenhum, porque ele erra e ele é humilde. E a gente tem um grande problema de ego e humildade. Então, com isso, a gente precisa sempre olhar para ver se não foi a gente que gerou aquele reflexo no cavalo. E hoje a gente vê muito com alguns equipamentos, como a professora no nariz dos cavalos, aquilo ali gera uma lesão. A lesão leva a dor. Como é que alguém pode esperar que um cavalo reaja bem àquilo? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente provoca. Porque isso daí é uma coisa que a gente vai ter uma resposta, a gente querendo ou não. E aí vem aquela famosa expressão que o cavalo é o espelho da alma. Então, a gente querendo ou não, a gente vai estar projetando alguma coisa no cavalo para ele mostrar para nós. Isso daí tem uma base científica e fisiológica. Então, entendendo um pouquinho o horsemanship, a gente consegue seguir. Então, quando a gente fala de atividades ou intervenções assistidas por cavalos, é um termo guarda-chuva. É um termo guarda-chuva onde, atenção, a palavra com, não é por. Então, o que que o cavalo aqui? O cavalo é um mediador da ação. Ele atua, ele é parte da equipe. Então, quando a gente conversou com o Ed, a gente viu exatamente isso, o sexto elemento. Então, aqui a gente não pode achar que ele é uma cadeira que está lá. Não, ele sente, ele compõe, ele atua diretamente. Ele tem uma ação muito maior do que muito do que a gente vai fazer. Porque quem é o protagonista nessa ação é o cavalo. Então, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Então, com isso, as intervenções são estruturadas e orientadas para que tenham um objetivo comum, que pode ser saúde, educação. E aí a gente pode ter ganhos terapêuticos, educacionais ou recreativos. E aí a gente vai ter que saber onde que a gente vai atuar. Com isso, a gente vai poder ter atividades assistidas, como a de educação assistida com cavalo. A gente pode ter aprendizagem assistida com cavalos, o horsemanship terapêutico, e aí sim a gente vai para as terapias assistidas com cavalos. As terapias, então, é o ponto onde a gente quer chegar mais hoje. E quando a gente fala terapias assistidas com cavalos, é uma dedicação. É uma dedicação não só do cavalo que tem que ser escolhido para isso,
mas não o humano escolher, ele tomar a atitude de que ele vai querer trabalhar com isso, porque ele vai se doar da mesma forma que a gente se doa. E para nós foi perguntado, né? Você gostaria de trabalhar com atividades assistidas com cavalos? E para ele foi perguntado. E aí então a gente vai conseguir montar essa conexão. E aí mais uma vez eu digo que a terapia assistida com cavalo, sem cavalo, só é uma terapia. Fica dentro lá do consultório, ar-condicionado, uma beleza, você não anda 10 quilômetros por dia. Mas aqui é uma entrega diferente, aqui a gente tem a conexão com a natureza, que a gente se esqueceu dela, e ela é muito importante. E à medida que o humano vai se afastando da natureza, cada vez mais a gente se coloca em confusão. E aí o cavalo vem ajudando a gente em vários pontos, neurosensoriais, visuais, táteis, sinestésicos, proprioceptivos. E muito me admira as pessoas falarem que o contato com o cavalo não ajuda, ajuda muito. Eu não preciso montar um cavalo para que isso daí seja uma atividade terapêutica, ou simplesmente uma atividade que me faça bem. E é claro que o cavalo tem uma ação terapêutica física muito grande. Ele tem um movimento tridimensional que faz com que a gente tenha uma passada semelhante ao caminhar do cavalo, e isso daí passa direto para o nosso cérebro. E, pasmem, atividades e terapias assistidas com cavalos devem ser feitas ao passo. Não é para soltar praticante para sair trote e galope, isso daí não existe. Isso daí é uma equitação. É uma equitação adaptada. Isso daí não é uma terapia. Então, todas as vezes que a gente for pensar, a gente tem que pensar no cavalo sendo conduzido. Por quê? Para a gente aumentar o controle? Não, para a gente aumentar o contato. Para a gente poder ter três pessoas com a mão na pessoa. E essa mão vai aumentar a nossa troca, vai ser o nosso elo de troca. E aí o cavalo é dos seres que a gente tem hoje na natureza o mais inclusivo. Porque nas modalidades, a não ser conformação, a gente não tem diferença com macho e fêmea. Não tem diferença com Amazônia e cavaleiro. E todo mundo, sobre o dorso de um cavalo, todo mundo está na mesma altura. Então, o praticante que fica numa cadeira de roda que a vida inteira olhou para cima, hoje ele olha por igual, inclusive olhando para baixo. E ele vai conseguir ter a percepção do que as outras pessoas têm. Então, essa inclusão que o cavalo promove, muitos outros seres não conseguem promover. E aqui quem realmente é o curador é o cavalo. Seja o curador da alma, seja o curador físico, seja o curador do espírito. E é isso que a gente tem que dar valor nessa situação. E aí a gente começa a ter alguns benefícios que o convívio com cavalos nos traz, independente se seja uma terapia, uma atividade educacional. Então, traz autoestima, traz inclusão social, traz confiança, tônus muscular, sociabilidade, fortalecimento de vínculos, controle motor, controle, coordenação motora, traz equilíbrio, hierarquia, atividades cotidianas, ganho de bem-estar, expressão de alegria. Isso aqui parece pouco, mas é muito. Porque quando a gente conversa com as famílias de pessoas que têm alguma deficiência, eles falam para nós que aqueles poucos minutos que a pessoa passa, a pessoa com deficiência passa trocando de roupa, é um ganho absurdo para a família. É um momento que as pessoas conseguem tomar café, que as pessoas conseguem conversar. Quando a pessoa ganha em mobilidade, ela ganha em coordenação, ela ganha em equilíbrio, ela ganha em autonomia. Isso daí é um grande ganho. É que muitas vezes, como a gente não tem essa limitação, a gente não consegue dimensionar o tamanho desse ganho. E aí a gente vê, então, as habilidades comunicativas e o estado afetivo recíproco. Então, para que eu consiga ter esse estado afetivo recíproco, o cavalo tem que estar disposto. E ele só pode estar disposto se ele tiver entendido. E se eu estiver falando a língua dele, senão a gente não vai conseguir colocá-lo colaborando, a gente vai conseguir obrigá-lo a fazer alguma coisa. E aí a gente tem aquela grande expressão no mundo do cavalo, né? O cavalo virou o fio. Será que cavalo de ecoterapia não vira o fio? E aí a gente vê que o contato físico é um canal de conexão emocional. E uma das coisas que o cavalo mais faz por conta dele é contato físico. Então, se a gente deixa por conta, daqui a pouco ele tá com o nariz empurrando a gente, ele vem esfregar o focinho na gente, e ele quer estar perto, e parece que ele acha que ele é um gato para estar em cima, e na verdade é um bicho de quase 600 quilos. Então, ele sabe muito bem que estimulando a gente de forma tátil, a gente vai ter um start nas emoções muito mais forte do que simplesmente ver, sentir ou ouvir. E aí, então, a gente passa a ter conexão com a nossa alma. Então, entendendo um pouquinho do que acontece aí nas intervenções e nas atividades a seguidas, a gente segue.
E aí agora eu gostaria de aprofundar um pouco, trazendo um pouco de algumas reflexões aí que a gente vai conversar a seguir. Então vamos aprofundar aí o que que acontece, tentando fazer algumas conexões. Então, quando a gente fala do comportamento do cavalo, isso é uma percepção que engloba toda a experiência do cavalo, toda a experiência cognitiva do cavalo e toda a parte sensorial do cavalo. Então, tudo estimula o cavalo para que ele seja aquele cavalo. E onde chega isso? Sempre no cérebro do cavalo. E aí o cavalo vai ter então seu comportamento e vai ter uma expressão de sentimento. Sim, o cavalo expressa sentimento. Sim, isso não é uma figura humana, não é personificar o cavalo, não é humanizar o cavalo. O cavalo, ele tem personalidade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o tipo de resposta que o cavalo vai nos dar. E a principal forma de resposta do cavalo é a linguagem corporal. E a gente, querendo ou não, toda ação que a gente faz causará uma reação do cavalo, independente se eu estou consciente ou não. É por isso que se eu oferecer o presente para o meu cavalo, fica muito mais fácil de eu prever a resposta. Agora, se eu estiver pensando na mensagem do WhatsApp, se eu estiver pensando no que aconteceu, no que eu tenho que comprar no mercado, eu não estou oferecendo presente. E o cavalo vai responder a essa bagunça mental que eu estou oferecendo para ele. E é esse tipo de resposta que eu quero? A culpa é minha? Então eu tenho que me conhecer antes de tentar fazer qualquer coisa. E a velocidade de leitura do cavalo é muito maior do que a velocidade de leitura do humano. Ele é um animal que percebe as alterações de corpo, porque uma simples alteração do corpo de um dos companheiros do grupo dele vai ser o suficiente para eles não virarem comida de alguém. Então, eles precisam ter essa percepção muito aguçada. E a comunicação, então, com o cavalo, ela precisa ser clara, precisa ser sem barreiras. Porque a gente consegue tapear qualquer humano. A gente vai falar uma palavra bonita, uma palavra carinhosa, mas no fundo do nosso coração não é bem isso que a gente está querendo dizer. E o cavalo a gente não consegue fazer isso. Porque antes da gente ser falso na palavra, a gente não consegue ser falso na expressão. E o nosso corpo vai refletir tudo que a gente está pensando. Então, quanto mais conectado eu tiver com o meu cavalo, mais a gente vai estar na mesma sintonia e mais chance de tudo dar certo e organizado para o mesmo propósito. E aqui a personalidade, ela interfere na ação. Então, eu preciso conhecer muito bem o cavalo que eu estou trabalhando para que eu tenha uma linguagem que a gente consiga se adaptar. É claro que eu não me dou bem com todo mundo. A gente não fala assim, ah, meu santo não bate com tal pessoa. Ótimo, seu santo pode não bater com tal cavalo também, não tem problema. Mas aqui a relação vai ter que ser pautada em respeito. E é o respeito o grande ponto de diferença. Então, se a gente tiver respeito, não importa se meu santo bateu, se meu santo não bateu, eu respeito aquela situação. E aqui a qualidade do tempo que a gente passa é muito mais importante do que a quantidade do tempo que a gente passa. Isso também vale para os tratamentos veterinários, vale para muitas ações, e principalmente quando eu estou utilizando o cavalo como membro da equipe. Então ele tem que estar motivado, ele não pode trabalhar 10 horas por dia, ele não pode dormir mal, ele não pode comer mal, ele não pode estar com problema de dente. Ele precisa ter uma condição para que a qualidade junto conosco ela seja muito boa e que ele consiga então expressar tudo que ele tem para nos passar. E aí, então, quando a gente pensa em contato, conexão, comunicação, a gente sempre pensa no cérebro, porque a gente pensa, né? O cavalo também pensa. Mas pode ser que a resposta do cavalo não seja igual à nossa, porque ele não fala. Ou melhor, ele fala. É que a gente não entende muito bem a língua dele. E aí, quando a gente começa a ver as informações que a gente tem na literatura, a gente tem sempre um coeficiente de inteligência, um coeficiente de capacidade de aprendizagem que leva em consideração o peso que o cérebro tem. Será? Será que isso realmente interessa? Me parece que não. Mas, de qualquer forma, a gente precisa estudar mais. Então, o cérebro tem aí 0,15% do peso vivo no cavalo e 2% no humano. O humano é bem cabeçudo. E aí, então, a gente vai ter 7,8 na relação do cérebro com a massa do corpo, enquanto no cavalo 0,9. Será que isso aqui significa realmente alguma coisa? Ou a gente está procurando essa questão de peso porque é mais fácil de mensurar? E aí, então, a gente começa a pensar e ir um pouquinho mais a fundo, coisas que a gente não tem muitas informações. Eu acredito que para o humano também a gente esteja caminhando, mas a gente não descobriu o todo. Que o cérebro do cavalo ele é muito desenvolvido. Ele vai ter uma grande capacidade de pensar conscientemente, ele vai ter uma grande capacidade de aprender, tomar decisões e guardar memórias.
Será que é importante o cavalo guardar memórias? Será que o que a gente fez lá na doma dele, lá no horsemanship, a primeira vez que eu me aproximei, como eu mostrei que o humano era, vai influenciar em alguma coisa? Será que isso interessa? E aí, então, o cavalo ele tem uma comunicação não verbal muito melhor do que a nossa, porque é a forma que ele tem de se comunicar com todo mundo. Será que isso é importante para as atividades assistidas com cavalos? Porque muitas dos praticantes ou das pessoas que têm alguma deficiência, a gente percebe a deficiência muito na fala, na dificuldade de formar as informações. E aí, isso, quem não tem uma linguagem verbal, ela deslancha e vai muito na nossa frente, porque a gente tá esperando frases feitas e perfeitas. E será que a gente precisa de frases feitas e perfeitas? O que que custa a gente esquecer o ouvido e a visão e ligar os outros sentidos? O cavalo tem todos ligados. E a linguagem corporal, então, vai ser muito desenvolvida. E com certeza, se o cavalo, se a pessoa que estiver trabalhando com o cavalo fizer uma microexpressão, o cavalo vai perceber. E nós que estamos acompanhando aquela atividade não vamos perceber. E o cavalo, nessa situação, ela vai estar muito na nossa frente. E aí eu vou ter que confiar no meu parceiro e deixar ele trabalhar. Ah, o cavalo parou do nada sem eu mandar, ótimo. Foi quem mandou, era quem estava precisando que ele parasse. E aí a gente vai ter que avaliar essa ação. E os cavalos, então, eles criam laços com os humanos. E eles se envolvem efetivamente e ativamente com esses humanos. Então, será importante a gente ficar toda hora trocando de cavalo? A gente fala que a gente não pode ter um cavaleiro de um cavalo só, mas a gente pode ter cavalos dando diferentes estímulos e formando um grupo potencial muito grande. Será que esses estímulos seriam válidos para a gente conhecer o diferente? Será que o humano conhece o diferente? E aí a gente tem o conceito do cérebro intuitivo, que o cérebro então vai captar os sinais da inteligência emocional refinada que o cavalo tem. Nossa, aquele cérebro pequenininho, 0,15% tem tudo isso? Como é que ele organizou isso tudo aqui? Será que é só massa que influencia nisso aqui? E aí a gente tem os famosos neurônios espelho, que isso já foi tratado nesse grupo em alguns momentos. E a gente tem aí a observação de algumas tarefas e a realização das tarefas pela observação. Então, eu tenho que ter bons exemplos. E bom exemplo vem de onde? Vem de toda a equipe. Então, vem de uma filosofia de vida, não vem de um momento maquiado e manejado para estar tudo bonito numa apresentação. Não, isso é o cotidiano, isso é o todo dia, é isso que constrói, essa é a base. E aí o cavalo, então, vai ter um grande aprendizado. E ele vai aprender com o que a gente fala, com o que a gente faz, e ele passa a imitar. Ele passa, inclusive, a imitar o humano. É por isso que muitas vezes a gente fala assim: nossa, o cavalo muda de humor que nem o humano dele muda. Exatamente. Ele vai ter que ter empatia. E esse neurônio espelho, exatamente isso vai fazer. Vai facilitar que a gente troque essas posições. Lembrando que um é cavalo e o outro é humano. Ele vai ter compreensão de muitas ações. E quando então a gente passa para os sentidos, a gente percebe a visão. A visão do cavalo influencia. O cavalo tem um olho 8 vezes maior do que o olho humano. E uma visão monocular, com pouca visão binocular. Nossa, que lindo isso daí, eu vejo em todo site. Tá bom, para que serve isso? Para que serve é que o cavalo tem uma visão do entorno muito maior do que a nossa. Ele tem uma visão do todo muito maior. Será que isso importa? Ah, o cavalo é uma presa, ele estava preocupado em fugir. Tudo bem, mas acontece que ele vai ter uma visão muito maior do que a gente que está focado em olhar para frente. Será que é só para frente que a gente precisa olhar? Ou a gente precisa dar um pouco de atenção ao que está ao nosso redor? E aí, mais uma vez, ele estimula o cérebro. Em que centro ele vai estimular? Sempre ligando no centro do cérebro. E aí vem a audição. A audição vem com as orelhinhas do cavalo, um serzinho completamente móvel que capta aí os ruídos e os sons em diferentes lugares. E leva para onde? Para o bulbo, no centro de onde? Do cérebro. E aí, então, a gente vai ter a famosa audição emocional. Esse é um termo bastante utilizado aí no mundo do cavalo. Ah, ele ouviu tal coisa e ele ficou com medo. E aí a pessoa vem e fala assim, audição emocional. Tudo bem. Mas como que o cavalo ouviu uma situação e isso daí deu para ele uma resposta de medo? Então, ele tem um comportamento aprendido? Então, eu concordo que ele aprende e que ele tem uma memória desenvolvida. E aí, então, a gente tem aí o cavalo trabalhando numa frequência
muito mais ampla de sons do que a gente trabalha. Então, a gente tem algumas informações que falam que o cavalo escuta o coração. Será que o cavalo escuta mesmo o coração do humano? Se a gente pega que um cavalo tem uma frequência aí média de 40 batimentos em repouso, será que essa frequência é suficiente para o cavalo ouvir? Ou será que essa frequência está formando um campo eletromagnético que vai tocar o humano? Será que é o som mesmo? E aí isso daí leva a crer que a gente vai influenciar também, mais uma vez, o cérebro. E o tato é uma coisa muito importante, porque a pele, sendo o maior órgão tátil que a gente tem no corpo, ela tem um estímulo sensorial muito grande para quem está mexendo. Então, aqui fica mais uma reflexão. Primeiro, que o trabalho de baixo é muito importante. Então, o contato do cavalo, o equilíbrio que o cavalo passa, deixar que a pessoa que vai trabalhar com o cavalo se equilibre no cavalo. E outra coisa, por que a gente usa tanta sela? Sendo que a gente acaba limitando a troca que a gente vai ter e o estímulo tátil que a gente vai ter do cavalo para o praticante, do praticante para o cavalo, ou do cavalo para a pessoa e da pessoa para o cavalo. Porque a gente usa muito o estribo como uma bengala, né? A gente se equilibra ali e a gente não faz absolutamente mais nada porque eu tô com o pé no estribo. Então hoje eu tenho essa reflexão. Às vezes alguns falam assim, não, é dor nas costas, não, eu tenho que distribuir melhor o peso nas costas do cavalo, alto lá. Se você estiver utilizando o seu cavalo certo, será que você precisa mesmo distribuir o peso? Não é mais fácil trabalhar com o peso limite certo de se montar um cavalo? E hoje, para a gente colocar uma cela no cavalo, a cela tem que ser adaptada ao cavalo e à pessoa. Como é que a gente vai ter o número de celas que a gente precisa para o número de praticantes, o número de pessoas que a gente vai ter em atendimento? Então, eu acredito muito mais que a gente possa ter uma manta aí de neoprene que possa distribuir esse peso. E aí vem aquela famosa expressão feel the horse. Sinta o que está acontecendo muito mais do que pense sobre o que está acontecendo. E aí a gente chega no olfato. O olfato ele é interessante porque na literatura, quando a gente pesquisa o olfato para o cavalo, a gente sabe muito pouco. E eles reconhecem mesmo, os cientistas reconhecem que a gente deixou de lado o estudo do olfato. Para nós que trabalhamos com nutrição é muito importante, porque muitas vezes a gente coloca alguma coisa que o cavalo se sente bem com o cheiro, mas na hora que ele come ele não quer mais. Então, nessa condição, a gente precisa prestar bastante atenção no olfato. Não só por essas questões que têm a ver também com a parte gustativa, mas o olfato é muito importante porque o cavalo só respira pelo nariz. Só se ele tiver qualquer problema físico é que ele vai passar a respirar pela boca. E o que que a gente faz mesmo quando a gente medita? A gente não fica respirando pelo nariz, tentando absorver o oxigênio para o oxigênio ativar alguns centros? O cavalo, então, ele tem cerca de 25 a 30 milhões de neurônios receptores olfativos, enquanto o humano só tem 5. Então, os odores de ambiente podem influenciar o meu cavalo? Sim. Por que que a gente não estuda? E aí a gente tem algumas informações claras, né? Que com essa quantidade de neurônios receptores olfativos, eu não posso usar um óleo essencial muito concentrado para o cavalo, por mais que isso esteja na moda. Eu preciso tomar muito cuidado com a concentração que eu vou colocar lá dos meus repelentes de citronela, que para mim tá super perfumado, mas para os cavalos tá matando. E aquele shampoozão perfumado que o pessoal gosta de colocar o cavalo para brilhar? Tá fazendo bem? Tá fazendo mal? O que que isso está me trazendo? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E a respiração muitas vezes ativa o cérebro. Por quê? Exatamente porque a gente vai ter o estímulo à secreção de hormônios e que esses hormônios eles vão controlar a emoção. E a gente precisa entender que o centro da respiração ele vai estar muito perto, então, de quem? Da pineal. E quem é a pineal? O famoso olho que tudo vê. E aí, então, o que que a gente vai fazer com essa informação? Tudo está chegando onde? Tudo está chegando no mesmo centro do cérebro. E aí, então, a gente, muitas vezes, quando a gente trabalha com cavalo, a gente entra numa situação de paz que a gente não entende muito, né? E quando a gente coloca pessoas que nunca trabalharam com cavalo para fazer algumas atividades direcionadas para a emoção, as pessoas sempre falam: Nossa, eu fiquei calmo. Eu fiquei calmo, não é uma das coisas que a gente gostaria quando a gente medita? Será que o cavalo pode ser uma atividade meditativa? Por quê? Porque, entre tudo, o cavalo respira muito mais do que a gente é forçado a respirar numa situação de meditação. Então, o cavalo ele está estimulando todo o tempo
o centro da respiração. E esse centro da respiração pode estar estimulando todo o tempo o seu centro sensorial, centro emocional. E aí, quando a gente fala da pineal, a gente vai ter o rastreador do céu, como ele é conhecido em algumas culturas. A gente também vai falar que ela trabalha na percepção do coletivo. E ela também é o centro onde a gente vai transformar as ondas eletromagnéticas em ondas químicas. Então, significa que tudo que a gente percebe, a gente traduz para o corpo trabalha. E aí, o que que eu faço com isso? É um lugar que está cheio de cristais de apatita. E cristais de apatita a gente conhece que ele é ampliador de frequência. Então, o que que a gente tem aqui? Eu preciso entender um pouquinho melhor essa questão da frequência. Então, a frequência, ela é a grandeza física que indica o número de ocorrência de um evento em determinado espaço de tempo. Muito bom. Em determinado espaço de tempo, eu vou ter algumas frequências. Então, será que tudo que a gente falou até agora não é um acúmulo de frequências que vem por um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo olfativo? Isso tudo vai me passar uma resposta para o cavalo? Um estímulo tátil? Isso tudo vai para algum centro. Para onde? Para o cérebro. Aquele que era pequenininho no cavalo, né? E aí a gente entra então na discussão das nossas frequências e os níveis de consciência. E que emoção isso significa? E todas as vezes que a gente fala em emoções de animais, a gente sempre trabalha na energia do amor e na frequência do amor. A gente tem isso academicamente? Não. A gente tem isso comprovado? Não. Mas todas as frequências de cura, elas estão acima dos 400. Elas estão de 400 a 500. E tudo que a gente lê sobre frequências de amor, que aqui estão classificados como frequência de amor, são as principais frequências de cura. Então, o amor cura? Quando a gente vai observar, então, um pouco sobre as informações que a gente tem do centro que o coração do cavalo gera, a gente percebe que o coração do cavalo possui um centro eletromagnético maior do que o nível de inteligência do cérebro. E aí, então, siga seu coração, mas leve seu cérebro junto. E aí, então, os cavalos, eles apresentam um ritmo cardíaco coerente, que é tido como uma tradução, que nada mais é do que a variabilidade da frequência cardíaca, que hoje a gente vem estudando bastante para humanos, e início de estudo dessa variabilidade para os cavalos também. E isso daí vem sendo tratado como uma boa medida de bem-estar. E ela tem um estado consciente de estados emocionais, de calma e alegria. Ou seja, o cavalo, ele é um centro gerador de energias positivas. E essa energia positiva, em que frequência que ela vai estar? Ela tem que estar numa alta frequência. E aí, então, a gente começa a trabalhar um pouco de que tipo de energia e de campo a gente vai ter formado ao redor do cavalo. Então, o cavalo, ele é um gerador de energia, se bem direcionado pelo horsemanship, vai ser um gerador de energia positiva, enquanto que o campo do cavalo é desse tamanhão, o humano é desse tamanho. Porque o campo do cavalo tem, o campo do humano tem de 2 a 3 metros e o cavalo tem 5 vezes a capacidade do campo do humano. Então, quando eu estou perto de um cavalo, eu tenho 5 vezes a potência de estar perto de uma pessoa, se eu for considerar a potência do coração. Ou toda a força eletromagnética que eu gero de estar perto desse animal. E aí, então, quando eu entro num grupo de cavalos, o que que eu faço? Eu potencializo isso a N. Então, quando a gente vai fazer uma atividade onde a gente coloca vários cavalos trabalhando junto com a gente está potencializando absurdamente o que a gente está fazendo ali na base. E aí a gente vai voltar na nossa amiga pineal. A pineal, onde que ela está localizada? Exatamente no centro. Eu não sei muito bem em que ponto do centro, mas ela vai estar na base final dos meridianos e dos nadis que vão chegar nela. E todas as vezes, em diferentes culturas, se seja que canal que seja, se a gente vai estar ativando a Kundalini, a gente sempre vai chegar no mesmo ponto. E o ponto vai estar muito perto de onde está a pineal. Então, quer dizer, que todas as vezes, então, que eu trabalho com uma ativação, eu posso trabalhar com ativação direta dos meus canais e desobstruir canais energéticos? E como é que o cavalo vai me ajudar nisso? Quando eu faço, então, aí uma respiração, que o cavalo é muito melhor do que a gente para respirar, a gente faz um alinhamento dos chakras. Será que chakra de cavalo é desalinhado?
Como que a gente desalinha chakra de cavalo? E aí a gente vai formar um campo eletromagnético ao nosso redor. E o ponto mais importante de tudo isso? E quando a gente monta o cavalo? O que que eu estou fazendo? Eu estou centralizando o meu chakra básico com o chakra do cavalo, onde a gente vai estar tendo, então, a passagem de um meridiano e a passagem dos meridianos e dos nadis. Eu posso receber uma energia mais pura estando em contato físico com isso? Então, será que quando eu monto o cavalo eu tenho uma maior chance de alinhar a minha energia? Será esse um benefício de ampliar o meu estado mental e conseguir atingir a paz e a calma? E hoje, olhando um pouquinho para a energia de Taurus, que a gente vem falando muito, a energia do amor incondicional, que parte do nosso cardíaco, que é a capacidade de projeção de energia do amor que a gente tem, os humanos conseguem conscientemente fazer isso, mas eu acredito que os cavalos nem precisam pensar, eles já fazem. Porque quando a gente chega perto de um cavalo, a gente recebe o amor incondicional. Então, será que não é o momento de nós humanos ativarmos a energia de Taurus e oferecer para o cavalo a possibilidade de ativação e ele, em consonância conosco, expandir a nossa frequência em pelo menos 5 vezes de cada um de nós que se dispor a isso? E aí vamos olhar aí para a gente ir para a nossa reta final. Vamos olhar aí para o nosso gerador de amor. E a gente volta lá no princípio do horsemanship. É uma filosofia de vida. Eu tenho que ter a filosofia do amor, eu tenho que amar o que eu faço, que senão vai fazer outra coisa. Eu não posso chegar toda hora contrariada, toda hora chutando balde. Não posso. Se eu chegar bem, se eu chegar respirando, é isso que eu vou transmitir e tá ok. E o cavalo aceita, obrigada. Eu tenho que lembrar que ele é senciente, ele vai mudar junto comigo a energia de um ambiente. Então, com isso, ele vai tornar o ambiente propício para as nossas atividades assistidas. Isso vai ser um respeito mútuo. Se eu respeitar a individualidade dele, a personalidade dele, as condições dele, ele vai respeitar a minha. A gente tem que compreender o comportamento dele, que muitas vezes as respostas não serão iguais às nossas, mas elas também são importantes. A gente vai ter que ter empatia, vai ter que oferecer a presença, vai ter que cooperar para que a gente trabalhe pela saúde única. E aí, então, trazendo o nosso último convite, convido vocês a trabalhar um pouquinho com a energia da Mestra Rovena. Mestra Rovena é Chorã do Raio Rosa. Chorã do Raio Rosa, que ela trabalha com amor incondicional. E ela prega, então, que todos nós somos disseminadores de amor. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está pensando no próximo, assim como pensa o cavalo, e oferece 5 vezes mais energia? E a Mestra Rovena, então, ela vem contando aí para nós que o amor incondicional ele é muito importante. Que a gente pensar no próximo com amor é importante. E que tudo pautado no amor vai dar certo. E aí a gente traz a energia da mestra Kuan Yin. O que Kuan Yin traz? A compaixão. Kuan Yin já foi chorrando raio lilás. Então, o que a gente coloca com essas duas mulheres aqui, duas situações muito fortes de presença feminina, que mostram para nós que a união ela faz a força. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com a fraternidade branca, a gente vê uma união muito grande das duas em um propósito comum: o amor, a caridade. Será isso uma forma de observação também para que a gente faça? E aí a gente trabalhar também um pouquinho da presença eu sou. Todos nós somos um ser especial na Terra. E o que a gente veio fazer aqui? Será que nós que temos essa ligação maior com a natureza, a gente pode, aí através dos cavalos, disseminar o amor no momento de tantas guerras, de tantos absurdos humanos? Quem sabe seja isso para quem conseguiu abrir os olhos para as atividades assistidas? Será que pode ser essa a nossa função? Será que essas pessoas que vieram com alguma deficiência não vieram nos mostrar o quanto nós somos deficientes por achar que nós somos perfeitos no nosso físico? Fechando os olhos para todos os sentidos que nós temos? E o cavalo nos mostra exatamente isso, que é possível trabalhar com todos os sentidos, dando atenção ao refino das expressões corporais. E aí, trabalhando dentro da energia de Taurus, eu convido a todos a fazer esse exercício de vibrar o amor. Da gente visualizar uma energia rosa saindo do nosso coração
e que a gente esteja dentro dessa energia rosa e disseminando, então, o que prega a mestra Rovena e a mestra Coni. E que a gente possa ir em conexão com os seres elevadíssimos, que são inclusive os totens xamânicos, os cavalos, que a gente possa levar a cura por onde a gente passar, para aqueles que estão cientes ou inconscientes da capacidade que a gente tem de curar. E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu encontrei essa frase de Chico Xavier quando eu estava encerrando as minhas buscas. Então, a compreensão é o laço que une corações, promovendo a harmonia e a empatia entre os seres. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Rô. Parabéns, viu? Muito legal. Muito, muito legal a reflexão e a visão, né, da preocupação que a gente tem que ter com eles. Muitas vezes a gente pode se perder, né, no processo, no sentido de focar muito nos praticantes, na técnica e a ansiedade, talvez, de querer ser o agente terapêutico, né? Especialmente para quem é profissional da saúde, né? Oi, coisa linda! Olha o nosso estagiário aí. É Choquinho, passando estágio. Oi, meu amor. E quem é profissional da saúde sempre tem aquela ansiedade, né? De ser o agente, a mão terapeuta ali, né? E saber entender, né, a posição de cada um, como você falou, e que, na verdade, o cavalo é o terapeuta, né? A gente é só o facilitador. Então, quem faz pet terapia ou ecoterapia ou qualquer terapia com animais tem que entender isso. Eu achei, assim, bem importante você frisar isso. E isso, né, acaba sendo muito importante para nós do grupo no sentido de trabalho do ego, né? Porque muitas vezes o nosso ego ele é muito grande e na verdade a gente tende a atropelar as coisas achando que está usando os animais como ferramenta terapêutica. E não é esse o objetivo, né? Então, eu achei interessante você ressaltar isso, e isso é uma preocupação que eu tenho comigo e é uma preocupação que eu tenho também com a equipe, né? De sempre relembrar, porque isso a gente tende a esquecer, né? Da índole humana, né? O ego é da índole humana, não tem jeito, certo? Mas a gente tem que ficar se relembrando o tempo todo. Importantes são eles, nós somos coadjuvantes, né? Obrigada, Rô. Alguém queria fazer alguma contribuição, pessoal, comentar? Alguma reflexão? Posso? Uhum. Vou fechar meu Posso? mic aqui. Tá. Agradeço a Roberta e a brilhante apresentação. E, assim, achei muito interessante quando ela fala de presença, né? Que eu acho que isso é o que coloca a diferença entre tudo que a gente faz, né? Que quando a gente está em presença ali, a gente realmente está vivendo o momento presente. E os animais, por natureza, principalmente os cavalos, eles vivem em presença, né? Então, para nós conseguirmos acessar e conectar mesmo, né, estar em coerência com a frequência deles, nós precisamos estar em frequência, em presença. Estou falando isso porque bom, Roberto me conhece, Maristela, nem todo mundo, mas
eu vou falar eu era. Agora eu era muito agitada, mas muito agitada mesmo. E trabalhar com terapias manuais me fez usar muito mais o tato e perceber através de outro sentido do que falar muito, que é uma característica muito grande minha. E todas as vezes que eu falo muito, eu saio da presença. Quando eu estou perto de um animal e ele me responde na hora, que eu saí da presença. Então, ele também desconecta, né, do que eu estou fazendo ali. Então, hoje, parte do que eu faço requer que eu esteja em presença. E quando a gente entra em presença, né, lá, se a gente pegar uma passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A gente entra em presença, a gente está no nosso canal central. Se eu estou no meu canal central, eu estou alinhada. Se eu estou alinhada, eu estou conectada. E isso faz diferença na hora de todos os tratamentos. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu desligo meu celular na hora que eu vou atender. Quando eu saio para atendimento, eu já falo assim, saí para atendimento, gente, então ninguém vai me achar. Vai cair o mundo e não vão me achar. E aí a Rô trouxe uma coisa muito importante, que é essa parte do ego, né? Então a gente tem que trabalhar em presença, mas é, eu saio hoje um pouco da minha parte do que eu digo da mente veterinária, da mente profissional que busca o problema, para entrar numa mente que entende que o corpo ele é capaz de qualquer tipo de cura e a cura está presente no próprio corpo desde que ele esteja alinhado para aquela cura acontecer. E todo estímulo vai ter uma resposta. Então, a perfeição está até no que a gente tem a mente calibrada para achar que está errado, uma doença, alguma coisa. Então, todo corpo doente é um corpo em cura hoje, né? Então, é muito importante isso, porque várias vezes eu me pego durante os atendimentos, tentando colocar a minha mente ali, o meu ego de decidir o que é melhor e o que não é melhor para aquele animal. Então, se ele tem uma resposta durante um atendimento, seja durante o tratamento da ecoterapia, ou seja, né, numa terapia assistida, aquela resposta ela é perfeita a qualquer estímulo que a gente está dando a ele. Então, realmente, a nossa leitura ela é muito falha do animal quando o animal está dando aquilo dali. E muitas vezes, nas pessoas que estão trabalhando com os animais, essa leitura ela é feita de que o cavalo ele é maldoso, né? E eu quebrei no meio, o meu ego foi quebrado há pouco tempo atrás, que eu estava tendo um cavalo e o proprietário virou e falou para mim: Ah, eu tenho medo desse cavalo, eu não sei como é que ele age. E eu fui avaliando o cavalo, e durante a sessão ele teve aquele auge de ficar super nervoso, e depois ele voltou ao normal. Só que aí eu entrei em presença e falei, tá, perfeita resposta e estímulo. Se eu olhar ele como nervoso também, realmente ele vai ficar nervoso. Então, eu entrei em presença e tirei a parte do julgamento da nossa cabeça que fica ali julgando e a experiência de que eu senti fisicamente que nenhum animal ele tem uma índole ruim. O que ele tem é medo, trauma e dor. São basicamente as coisas que acabam destruindo, né? Então aquilo dali desconstruiu muita coisa do que eu achava que eu sabia sobre doma de cavalo, do que eu achava que eu sabia sobre relacionamento com animais. E aí, a partir daquele momento ali, eu não gosto nem de saber o que que as pessoas estão falando que é o problema do animal. Eu tento abstrair aquilo dali, porque senão eu já tenho um pré-julgamento daquilo dali, eu já chego com a minha mente limitada. Então, atender um animal hoje passou a ser tira toda a sua mente do caminho e sente o animal. Independente da forma como você vai sentir, o fato de você senti-lo, as respostas dele são absurdamente mais rápidas. Então, acho que essas palavras ego e presença são fundamentais em qualquer troca que a gente tem hoje e estimular todos os outros sentidos, sim, porque a linguagem deles não é a fala, né? Ele chega energeticamente e percebe energeticamente, sempre antes de tudo. Era um pouco sobre isso. Obrigada, Gabriela, pela sua fala. Eu acho muito legal essa questão que a gente coloca, né? Que o cavalo com medo é uma memória negativa. E aí todos os preconceitos que a gente tem é de alguém ter passado e não a nossa resposta àquilo.
porque a gente também tem personalidade. Às vezes a pessoa chegou numa outra situação ou tinha uma personalidade muito parecida que repeliu aquele cavalo. E o mais interessante que eu vejo no mundo do cavalo é que é sempre culpa do cavalo. Será que eu olhei para mim? Aí a gente tem um tratador, um treinador que todos os cavalos têm a mesma resposta e continua sendo culpa do cavalo? Aí me vem minha xará Roberta e me lança o ego. Realmente ele cria barreiras. Bárbara, levantou a mão, fica à vontade. Tudo bom, pessoal? Bárbara de Belo Horizonte. Roberta, você sabe que me deu um clique uma hora que você falou uma coisa? Quando você falou que você coloca, a pessoa, quando monta no cavalo, coloca o chakra raiz, é que me veio imediatamente. Ele não coloca nas costas do cavalo, ele coloca exatamente em cima do chakra cardíaco. E aí fecha uma conexão raiz com cardíaco. E o cardíaco do cavalo é extremamente potente. É por isso que quem monta cavalo, de repente se sente invencível, poderoso, tudo isso, né? E extremamente calmo e amoroso também, né? Então, quem consegue sentir isso, eu achei fantástico isso que você falou, sabe? Deu um clique e assim, pronto, é isso, sabe? Gostei muito dessa parte. Aliás, a palestra toda, tá? Parabéns. Obrigada, viu? Que legal, né, Rô? Bem pensado, hein? Bem pensado. Raiz com cardíaco. Muito legal. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar, compartilhar algum insight? Não? Muito bom. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Foi muito bom, como sempre, né? É sempre muito bom. E queria convidá-las aí para pensarem no próximo tema e se voluntariar, por favor, lá no grupo. Fala, não, fala comigo, inbox, né? Quem quiser falar agora, a última do ano, né? Porque nós estamos em novembro, certo? Falar uma em dezembro, e aí a gente fecha o ano, tá bom? Combinado? Um beijo, gente. Boa semana para vocês, viu? Obrigada, Rô, foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigadão.